Boa noite, meu povo, boa noite, botequeiro, você que está aí na sua casa neste momento. Já prepara aí a sala, já prepara a cervejinha gelada, o petisco e vamos nos deliciar nesta terça-feira de Boteco do Prof, tá? Seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala não é José dos Reis. Aqui quem vos fala é o novo botequeiro mor aqui deste boteco, Daniel, né? Nosso querido José está ali se deliciando em praias maravilhosas de Recife. Nós estamos aqui queimando no calor de 50 graus de Brasília. Mas tudo bem, José merece. E nós estamos aqui hoje com a presença maravilhosa da nossa querida Negalu. Eu queria já que ela se apresentasse aqui e falasse com os nossos botequeiros. Seja bem-vinda nesta noite ao nosso boteco. Obrigada. Boa noite a todo mundo que me escuta, que me acompanha e todo mundo que escuta aqui o Boteco do Prof. Eu espero que vocês aproveitem essa conversa e se sintam muito à vontade para combater com a gente, né? Isso aí. Vamos começar então. Eu queria que você começasse já se apresentando, né? Eu queria que você se apresentasse aos nossos botequeiros nessa noite. Bom, eu sou Negalu, sou poetisa, escritora, assistente social e pedagoga. Eu sou slammer já há alguns anos, 6 anos. Já participei de slams representando o DF, em outros lugares do Brasil. E, eu acho que a minha maior contribuição para o mundo é transformar a arte na educação e conseguir aliar educação e arte e fazer com que as crianças vejam que é muito mais fácil você aprender de uma forma que seja dinâmica, né, do que ficar enclausurado em alguns posicionamentos. Então, eu gosto de aliar muito a arte à educação. Por exemplo, as minhas poesias são todas de protesto. Então, a gente consegue colocar muitas coisas de forma assertiva, que faz com que a galera reflita, que faz com que a galera fique assim pensando, caramba, tá certo isso? Será que essa estrutura tá certa? Então, eu venho fazendo parte de um movimento de cultura, assim, que é muito protestante, né? É progressista, na verdade. E, bom, eu tento fazer com que a vida seja divertida e que eu me esvazie através da arte, assim como eu me complete também. Muito importante, né? Explica pra gente um pouquinho, seu nome é Luana, né? Isso. Mas o seu nome artístico é Negalu. Negalu. De onde veio esse nome? Como é que tem alguma relevância na sua vida artística? Explica pra gente um pouquinho. Olha, quando eu comecei na arte, eu me apresentava como Luana, até porque eu ainda não tinha uma identidade consolidada enquanto artista. E aí, o meu pai, falecido, ele me chamava muito de Negalu. E aí, quando eu fui me apresentar nos lugares, alguém falou assim, usa Negalu, o que você acha? E aí eu pensei, eu falei assim, caramba, acho que tem muito sentido eu começar a me apresentar como Negalu, porque faz parte da minha identidade. Mas demorou para mim aceitar esse nome como artista, né? Eu vi esse nome somente como filha do meu pai, que me chamava de Negalu. E aí, depois que eu comecei a me acostumar, eu não consegui mais parar. E hoje ninguém mais me conhece como Luana, só como Negalu mesmo. Então, assim, para mim faz muito parte da minha identidade como artista e uma identidade pessoal também. Então, é um nome bem carinhoso hoje, que as pessoas me chamam e eu fico muito lisonjeada de levar esse nome. Que agora é seu, né? Que agora é meu. Sempre foi meu. Sim, mas agora faz parte mais do que nunca, né? Isso. Isso aí, muito bem. Explica pra gente, a gente estava conversando aqui antes, né, do boteco, de começar, sobre como é que você começou nessa ala cultural, como é que foi que você adentrou, porque a gente vem de uma cidade que a gente não tem muito acesso à cultura facilmente, né? Não é algo que está ali a todo momento ali ao serviço de quem queira. Como é que você adentrou nesse campo para hoje se identificar tanto nessa ala cultural? Como é que começou isso? Bom, eu sempre fiz parte dos movimentos, né? Eu sempre fui muito rueira, então eu saía muito para me divertir nos lugares. E aí na Santa Maria a gente tinha um movimento de batalhas de rima. E aí nessa época, em 2016, eu trabalhava na Unidade de Internação de Santa Maria, né, na UISM. E aí, saindo de lá, quando eu olhei para a praça da cidade, tinha uma batalha de slam, que na verdade o slam é uma batalha de poesia falada. E aí faltava pessoas para participar, a gente conseguiu chamar e eu fui a única mulher representante
no slam. E acabei ganhando. Slam Batalha só explica de poesia falada. Ah, tá. Só Isso. pra... Eu vou explicar um pouquinho o que é o slam. Aí, eu fui e participei dessa batalha e ganhei a batalha de poesia. Escrevi as 3 poesias na hora e aí ganhei a batalha de poesia. E aí, depois disso, eu comecei a ver como que era bom a poesia. Porque, para além da batalha de rima, que tem uma cultura de sangue, tem uma cultura de conhecimento, são 2 tipos de batalha, o slam, você tem uma emoção que você coloca, tem uma interpretação. E aí, eu comecei a me jogar muito mais na batalha, nas poesias, e vim consolidando a minha carreira desde então. Lancei livros, né, fiz músicas também com outras pessoas, mas hoje eu trabalho também com a produção cultural atrás desses eventos. Então, assim, eu vejo como é importante a gente começar de algum lugar e ir para a arte, seja numa praça, seja em qualquer lugar. A arte, ela vai te chamar, né? Então, você tem que ouvir o chamado da arte e tem que ir. E aí foi assim que aconteceu comigo. Estou aí até hoje como artista e como produtora cultural hoje também. Já começou ganhando, né? Já comecei ganhando. Já entrou ganhando, a primeira batalha de rima que participou, já ganhou. Sim. Não ganhei tanto dinheiro, mas ganhei muitos prêmios, ganhei muitos livros, muito contato, né? Já ganhei dinheiro também, muito dinheiro com a arte. Mas eu vejo que as pessoas que entram no mundo da arte e da cultura se sentem de alguma forma mais representadas e representando a sociedade de alguma forma, porque você leva a voz do povo, né? Seja na poesia, enfim, em algum tipo de produção cultural. Não, bacana. Então já vamos entrar. Você já começou aí dando uns spoilers, a gente vai entrar. Você falou que você já escreveu alguns livros, né? Isso. Músicas, já fez músicas, Já. eu já ouvi também. Explica pra gente aí, o primeiro livro que você lançou foi a Escrevivências Afrocêntricas. Isso. De poesia, do que se trata? Os meus livros são todos de poesia ou de poesia marginal, na verdade, de literatura marginal, que é uma corrente da literatura. Como é que é essa literatura marginal? Só pra gente entender um pouco. Bom, a literatura marginal é uma literatura de protesto, né? Então, a gente luta contra as desigualdades através da poesia. Então, assim, a gente tenta abranger, assim, e abrir a cabeça das pessoas para uma reflexão crítica. Então, quando você lê uma poesia de literatura marginal, você sabe que aquela pessoa ali saiu da quebrada, que aquela pessoa saiu da favela e que ela tem uma experiência de favela muito rica. Porque, assim, na educação, a gente sabe que existem tipos de conhecimento, né? Existe o conhecimento científico e existe o conhecimento empírico, que são adquiridos através da realidade da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que são letradas, socialmente e racialmente também, e tem pessoas que são só alfabetizadas, tem diferença, né? Então, por exemplo, a pessoa alfabetizada, ela sabe ler e escrever, a pessoa letrada, ela sabe interpretar, mas tem pessoas que são letradas na rua, que, por exemplo, uma senhora que não sabe ler e escrever de forma correta, mas ela sabe fazer compra, ela sabe se localizar, ela sabe te dar informação de alguma coisa, ela te passa ensinamentos de benzimento, enfim, são conhecimentos que não necessariamente são colocados como científicos, mas a gente sabe a importância desse conhecimento. E aí, a literatura marginal, ela vem representando o conhecimento da periferia. Então, assim, a gente leva as nossas vivências e consegue fazer com que as pessoas reflitam sobre as nossas vivências, que aquilo talvez incomode a gente, que a gente precisa mudar. Por isso que se chama Escrevivência Afrocêntrica, meu livro. Porque a visão afrocentrada é quando você enxerga o mundo através da visão de uma pessoa preta. Então, quando eu me descobri afrocentrada, eu percebi que tudo que eu vejo é negro, assim. Eu tenho que ver o mundo através da minha percepção. Eu não tenho como ver o mundo e enxergar o mundo como um homem branco, como pessoas que não são negras, porque a minha visão e do jeito que as pessoas vão me tratar são como uma pessoa negra. Então, são as vivências afrocentradas da minha vida que eu coloco nesse livro. E aí escrevo poesias a partir disso. Deixa eu ver, a gente estava falando sobre como eu entrei, né? Isso. Era? Foi quando você entrou no mundo da cultura também, entrou nos livros. Aí eu lancei esse livro, né, através da Vai Editora Artesanal, que foi um projeto feito pela Natália, uma das representantes da editora, que selecionou 30 artistas do DF com poesias, e a gente fez um trabalho todo artesanal de livro, né? Então fez estamparia botânica para os livros, a gente pegou as folhas e imprimiu a imagem das folhas no tecido, e aí enrolou, pintou, enfim.
pigmentou o pano, né, o tecido, com o material da árvore, da folha, do que a gente achava. E essa foi uma coletânea com 30 artistas. E o meu é Escrevivências Afrocêntricas, que são poesias só minhas. A partir daí tem outros livros de coletânea também, Poesia nas Quebradas, da Ravena Carmo, uma mulher importantíssima para o hip hop aqui no DF, egressa também do sistema socioeducativo, né? E teve a vida mudada pelo hip hop, começou os projetos pelo hip hop. E aí, os outros livros que eu lancei, Arte em Trânsito, do Sérgio Paulo, que escreveu o projeto em Sobradinho. Tem o Islã DF também, que faz parte do coletivo Islã DF, que fica ali na Biblioteca Salomão Malina, né? Foram pessoas também, 13 pessoas que se inspiraram, se inscreveram para esse projeto. Então, geralmente a construção dos livros é coletiva, né? Eu tenho um livro só individual e os outros são todos de coletânea, são 4, 5 livros de coletânea, mas esse mundo, assim, da poesia, ele rouba muita gente, né? Então, eu parei de ir para as batalhas de rima e comecei a ir para as competições de slam, porque é muito significativo, né? A emoção que a gente passa através do slam. E aí, eu posso explicar a diferença entre... Pode, com a vontade. A batalha de rima, ela tem um ritmo mais dinâmico, né? Uma pessoa fala e a outra pessoa responde. E aí tem 45 segundos de início, né? Então são 8 versos, 8, 4, 4, 4 e 4. E aí as pessoas lançam os temas na hora, ou as pessoas só vão falando ali sobre o que elas estão vendo. Então existem 2 tipos de batalha, que é a batalha de sangue e a batalha de conhecimento. A batalha de sangue, geralmente, existem ataques, existem outras coisas diversas, né, para além do conhecimento, que não deixa de passar conhecimento. Mas as batalhas de conhecimento são batalhas temáticas, ou seja, eu vou falar sobre educação ambiental, eu vou falar sobre racismo religioso, eu vou falar sobre educação no Brasil, ou pobreza no Brasil. São temas direcionados. Se você não cumprir o que você está falando sobre esse tema, você acaba não recebendo o grito da galera, que a galera é quem é o público, né, na batalha de slam, ou quem são os jurados na batalha de slam. A plateia que vota. Então, dependendo do MC, quem tiver mais barulho da plateia ganhou a batalha. E no slam é diferente. O slam é uma batalha de poesia falada. Ele nasceu no Bronx, né, lá em 48, se eu não me engano. E aí a Maria Estrela Dalva, Roberta Estrela Dalva, na verdade, trouxe para São Paulo, em 90. E aí começou a cultura do slam, porque lá era muito bom. E aí aqui no Brasil a gente teve um avanço, só que ele foi avançando nos passinhos de tartaruga, né? E aí veio a Roberta e ela deu um salto, assim, no slam. E aí esse movimento começou a ir para outros lugares do Brasil. E aí hoje a gente tem o Slam Nacional, que é ela que organiza também. Então, cada estado, né, e no caso do DF também, tem os seus slams. Então, tem 5 slams no DF, e aí cada slam tem um representante, e tem a disputa final do DFão, e aí essa pessoa que ganhou, inclusive tem 2 semanas o slam DF, e aí foi o Prince que ganhou essa batalha. Então, ele vai representar o Distrito Federal em São Paulo, não, na verdade, esse ano é em Minas Gerais. E aí vai representar o DF em Minas Gerais no Slam Brasil, que daqui vai sair para o Mundial. Então, a gente tem uma cultura de slam forte, né? Então, assim, o slam, ele vem com interpretação, ele vem com o drama do slam. Então, assim, as pessoas, elas se apaixonam pela a forma que você entoa tua voz, sabe? Então, tem carisma, tem choro, tem tudo. Você não pode bater palma, você não pode levar som, é só o poder da voz. Por isso que é slam, batalha de poesia falada. Então, assim, é muito bonito de ver. Eu sempre choro. E sempre me emociono muito, né? Então, assim, eu disputo muito, mas esse ano eu não disputei tanto. Tive mais coisas, assim, no meu campo profissional da educação para fazer. E aí eu não disputei tanto, mas eu fui em muitos, assisti bastante. E aí sempre que eu vou recitar alguma poesia, eu fico com frio na barriga. E aí Normal, eu já começo a ficar nervosa. Não, tem 5 anos, 6 anos que eu disputo slam, mas toda vez que eu vou me apresentar, em qualquer lugar, eu fico com frio na barriga, com medo de
errar alguma coisa, esquecer alguma coisa, sabendo que eu tô careca de saber as minhas frases, né? Não tem como esquecer. Mas é por aí. Você estava conversando, você falou que você é formada em serviço social, em pedagogia, né? Você é pedagoga. Mas, além de tudo isso, você também é produtora cultural, né? E assim, o âmbito cultural, ele já é um âmbito bem difícil, né? Assim, eu digo porque a gente tem pouco investimento. No DF mesmo, aqui, se eu não me engano, é 3, se eu não me engano. 3, não é nem 0,5%, né, de investimento. E deveria ser bem mais, né? Então, é um investimento muito pouco. E ainda mais para quem vem de periferia. Então, assim, como que é o teu trabalho de produção cultural aqui no DF? Fala um pouquinho, explica um pouquinho pra gente como é que é o teu trabalho, como é que você faz. A gente tá curioso para saber, a gente quer entender. Olha, bom, quando eu comecei como artista, eu tentei me manter de várias formas enquanto artista, porém é muito volátil o mercado do artista, né? Você tem dinheiro hoje, você tem trabalho, amanhã você pode não ter trabalho nenhum. Ainda mais com a pandemia, né? Ainda mais com a pandemia. Então, assim, a minha sorte enquanto artista foi que eu tinha livros para vender. Então, eu consegui me manter como artista na pandemia. Mas aí eu comecei a ver que existe um outro lado da arte. Porque, para além de fazer show, tem que ter alguém para fazer o show acontecer. Não é só o artista que faz o show acontecer. Existe toda uma produção cultural por trás. É estrutura, é palco, é alimentação. São coisas mínimas que o artista precisa e que a produção precisa para que o público tenha um ótimo show, né? Então, a estrutura, principalmente. E aí eu comecei a ver esse outro lado, enquanto produtora. E aí entrei para criei um slam, na verdade, em Santa Maria, e comecei a produzir a partir daí. Antes eu participava de produções como oficineira, assim, mas nada diretamente, sabe? E aí comecei com com Slam Poetisas na Cena, que foi eu e uma outra colega que fizemos. E assim, eu comecei a ver a dificuldade que era manter um projeto, né? Ir atrás de recurso, ir atrás de financiamento, ir atrás de patrocinador, ir atrás de público, ir atrás de materiais mesmo, água, iluminação, coisas básicas para a gente fazer um show. E aí eu comecei a entrar em outros movimentos. E aí hoje eu sou produtora cultural para além dos slams, né? Eu faço parte da família Hip Hop, que é o Centro Cultural Moinho de Vento que tem na Santa Maria. A gente trabalha com vários projetos. Lá a gente faz captação de recursos, né? Através de emenda parlamentar e outras doações que o espaço recebe. Então a gente consegue também dar formação, né? Hoje eu também sou presidente do Conselho de Cultura da Santa Maria. Então a gente tem essa parte da produção cultural de levar a cultura de não só fazer show, mas de ter uma documentação, de ter um portfólio, de se inscrever com o SEAC, né? Então, são coisas que a gente produz o artista também, a gente auxilia no alavancamento da carreira dele, não só sendo artista. Que o artista, quando ele começa, ele não entende muito, né? Não. Ele não conhece muito essa burocracia que tem por trás, né? E nem entende o valor de ter um portfólio. O portfólio, ele é tudo. Por quê? Porque o portfólio, ele mostra o teu trabalho. Então, se você não sabe registrar, se você não tem registro das coisas que você faz, como é que eu vou saber que você realmente é um artista? Né? Então, assim, o portfólio, ele é maravilhoso nesse sentido. Mas a produção, ela vem justamente para fazer com que o artista, ele entenda essa parte burocrática, né? E que ele entenda também que, para além dele fazer o show, ele precisa de um microfone, ele precisa de equipamento, ele precisa de fone de ouvido, enfim, são coisas que não podem faltar no show. E que a produção, geralmente, ela não recebe os créditos como deveria, né? Só o artista. Mas a gente sabe que os produtores culturais também são artistas, foram artistas e, enfim, precisam desse reconhecimento também, porque é muito difícil produzir um show, não é fácil, né? E não é uma coisa assim que se resolve do dia para a noite. Se você não tiver agilidade e jogo de cintura para trabalhar com a equipe e para conseguir prover recurso, você não tem um bom show, né? Então, assim, é muito... precisa de mais valorização a produção cultural. Como é que é o processo? Porque sempre tem um começo que ninguém vê, né? E o começo, ele começa na... começa... No começo. No começo, que é a produção cultural, né? Antes do artista subir ao palco,
o palco precisa estar montado ali da forma correta, mas antes do palco estar montado, tem que haver um contrato, tem que ser feito com a empresa, com a pessoa que vai gerir aquilo ali. Como é que é esse processo? Olha, bom, a gente começa criando um projeto, né? A primeira coisa da produção cultural é você criar um projeto. E aí, geralmente, esse projeto é criado através de alguma indignação. Por exemplo, eu estou vendo que está faltando a cultura de samba na cidade de Santa Maria, eu vou criar um projeto para o samba. Eu crio esse projeto, aí eu vou atrás de recurso. Aí, eu indo atrás desse recurso, eu posso ir ou por patrocinadores que são particulares, ou eu posso ir atrás de emenda parlamentar, porque as cidades, elas recebem verba anual, né? E recebem também auxílio de deputados. Então, a gente consegue emenda parlamentar para fazer esse projeto acontecer. Fácil? É fácil, não é difícil, não. Só você escrever um projeto, que aí essa é a parte difícil. Tem que ter todo o parâmetro, né? O parâmetro, sim. E aí, depois disso, você consegue começar a destrinchar o projeto de forma mais prática, né? Você tem que ter orçamento para você fazer, você tem que pedir um valor já X, você tem que ter já as pessoas que vão trabalhar com você, você já tem que estar tudo pronto, só faltando o dinheiro entrar. Quando o dinheiro entra, você ainda não pensa que acabou por aí. A burocracia ainda é enorme e você ainda tem muita coisa para fazer cumprir para que esse dinheiro não seja devolvido, porque se você não fizer tudo certo, você pode correr o risco de devolver o dinheiro, enfim. E aí, a gente começa a montar as coisas do show. Então, a gente trabalha com metas, né? Tudo é planejamento. Tudo é planejamento na nossa vida de produção cultural. E aí, a gente começa a desenvolver o projeto em etapas. E aí, a etapa final é a execução do projeto, o dia do evento, né? E depois disso, a gente ainda tem que prestar contas sobre como que foi o projeto, prestar contas de tudo, de água, de galinhada, de qualquer coisa que a gente fizer. Até picolé, se a gente comprar picolé, 10 picolés, a gente tem que prestar conta desses 10 picolés. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade para fazer a produção de um evento. Se a gente não tiver essa responsabilidade, o projeto não anda, ele não vai para frente. E aí, depois disso, a gente consegue, sim, comemorar e dizer que foi um projeto muito bem feito. A gente teve um projeto que a gente fez chamado A Cidade é Nossa. E aí, esse projeto veio pela família Hip Hop, né? A gente fez na Santa Maria, para que a gente entendesse, o público da Santa Maria entendesse de que a cidade, ela realmente é nossa, né? Então, a gente convidou artistas da cidade, a gente convidou quadrilhas da cidade, quadrilhas juninas, né? Convidamos várias pessoas, fizemos vários eventos, fizemos oficinas, eu fui oficineira também nesse projeto. Então, quando a gente fez esse projeto, a gente falou, caramba, a gente consegue fazer qualquer coisa. Por quê? Era um projeto enorme, a gente só conseguiu R$5.000 de verba. É muito pouco 5 mil. Porque você tem que pagar todas as pessoas que vão trabalhar. Você tem que pagar as tendas, você tem que pagar cadeiras, você tem que pagar alimentação, água, técnico de luz, técnico disso. A gente tem que também ter, como é que se diz? Um alvará do bombeiro, tem que ter alvará da polícia, tem que ter alvará de tudo. Então, assim, não é fácil. E 5 mil é muito pouco para a gente manter um projeto. E a gente conseguiu, foi um projeto maravilhoso que a gente fez. Então, assim, a gente consegue fazer qualquer coisa com bom planejamento. Então, para além de fazer o show acontecer, a gente tem que ter muito planejamento, muito jogo de cintura e flexibilidade para que o conflito ele vai vir. Então, vai vir qualquer coisa que vai brecar a sua produção e você tem que saber ter jogo de cintura para ser flexível, né? Para ser maleável e conseguir resolver essa situação, contornar para tudo acontecer bem. E é por aí. Geralmente tem, né? Problema é o que mais acontece. Tem algum momento de algum projeto assim que você se recorda agora, algum problemaço que deu e vocês tiveram que se reinventar, coçar a cabeça para tentar resolver? A gente trabalha com adversidades, né? A gente fez um evento uma vez e aí caiu do nada, tava tudo ótimo, caiu tanta chuva, que começou a pingar chuva em cima do palco. E aí os equipamentos começaram a dava umas pipocadas, sabe? Então, a gente tinha equipamento extra, a gente conseguiu continuar com o show. Teve outra vez que a energia acabou e a gente tinha que ter um gerador, ou seja, a gente tinha um gerador reserva, né? Deixa eu ver, acho que esses foram... já aconteceu também dos artistas não irem.
Então, quando gente, se você é artista e se você é artista não vai, avise o produtor que você não vai, né? Porque assim, para além da nossa produção, o público também conta com o seu show, né? Então, assim, tem muitos imprevistos. E aí, quando a gente tem uma produção que tem artista na produção, é muito fácil. Então, assim, eu, enquanto produtora que sou artista, eu consigo ir lá fazer alguma coisa, fazer alguma poesia, cantar alguma música, chamar alguém, fazer uma dinâmica. Mas quando você não tem... É difícil você ter produção e não ter artista, mas quando você não tem artista na produção, aí Como você... faz, né? Como faz? Você tem que se virar nos... Tem que fazer uma de mágico, de palhaço, né? Virar um circo ali, mas é uma coisa... maravilhosa. Inclusive, eu tô no circo também, então não tem pra onde eu correr. Como que é essa experiência no circo, já que você está falando? Olha, eu entrei esse ano, na verdade. Eu me inscrevi no projeto de intervenção de circo social. É um projeto que acontece no IFB do Gama, que é também através de recurso, né? Foi um projeto do FAC. A gente se inscreveu, elas inscreveram um projeto no FAC. E aí, todo mundo participou do edital, foi selecionado e entrou. E aí, lá a gente trabalha muito a saúde mental. Para além do movimento corporal, para além de conseguir se levantar, conseguir fazer as acrobacias, tem muita coisa sobre saúde mental, né? Então, inclusive, um beijo para as meninas do circo, para todo mundo. Mas, assim, é um projeto que acontece toda terça e quinta no IFB do Gama, de 6 às 8. Se você quiser se inscrever, você tem o edital, todo ano tem chamamento Dá para o público consegue se inscrever? Me inscrevi enquanto público. Todo ano tem chamamento Como é o nome público. do projeto? Intervenções Circo Social. Intervenções Circo Social. Isso. Se você tiver interesse aí, já dá uma pesquisadinha aí. Só sai agora vaga no ano que vem, né? Isso. Mas já segue no Instagram, tem Instagram. Tem sim. Já para ficar por dentro. E é interessante a gente saber dessas... esses projetos que às vezes a gente não sabe também, né? O público ele não tem tanto acesso, e aí você conhecer e saber é interessante, porque você tem possibilidades, né? Inclusive, a gente vai ter espetáculo do circo esse ano, né? Em novembro, a gente vai fazer um espetáculo maravilhoso. Então, se vocês puderem participar, vai ser no IFB do Gama. Logo mais eu divulgo a data aqui para vocês. Aí pronto, já segue aí no Instagram aí, tanto a Negalu quanto o projeto, né? É Intervenções... de Circo Social. Circo Social, lá no Instagram, tá bom? Você atua muito, você até falou... que você é presidente do Conselho Regional de Cultura de Santa Maria, né? Você é presidente desde 2020. 2020. O mandato acho que começou em 2020. Então, até hoje... 2020? Está em 2023, 23. Né? Não, 21 começou o meu mandato. 21, então você está desde 21. Como é que é essa... Você falou que é um trabalho, é uma eleição, né? Então as pessoas elas te elegem a esse cargo, mas é um trabalho voluntário. Como é que funciona esse trabalho do presidente, de conselho? Quando eu entrei no Conselho de Cultura, eu entrei... para me sanar, assim, a dificuldade que a Santa Maria tinha na cultura, né? Eu já era artista, já tinha muitas pessoas artistas que faziam parte do meu ciclo, porém a gente nunca tinha pensado em entrar enquanto política pública para conseguir coisas para Santa Maria como instituição, né? Filiada a administração, não a partido, mas que a gente tivesse um pezinho dentro da política pública. Porque quando a gente é artista independente, a gente busca muitos recursos, né? Então, assim, eu pensei, na verdade, que eu ia conseguir alguma coisa a mais, né? E aí a gente começou a tentar fazer com que a cultura ficasse mais aliada à administração para que a gente conseguisse mais verbas para a cultura. E aí eu entrei, assim, no Conselho de Cultura, meio que, vai, Luana. Luana, só tem tu, Luana, vai. Então, eles falaram, Negalu, mulher, tu vai. Aí eu fui. E aí, quando eu cheguei no Conselho de Cultura, eu fui candidata, fui eleita como conselheira. E aí, dentro do Conselho de Cultura, a gente faz votação para ver quem vai ser a presidente do Conselho. E aí, eu fui eleita também presidente do Conselho de Cultura. Estou aí até hoje, né? A gente faz um trabalho que, para além
de tentar levar a cultura, tentar movimentar os artistas da cidade. A gente tem um mapeamento dos artistas que está sempre incompleto, porque artista surge todo dia. Então, ainda tem essa busca ativa de ir atrás de artistas. A gente auxilia os artistas a fazerem SEAC, por exemplo, outros formulários, e ainda tenta lutar, assim, e conseguir verba para fazer eventos na cidade. Então, a gente tem o calendário cultural. Esse ano está acabando, a gente já está na montagem do calendário cultural para o ano que vem, para levar mais eventos para a cidade, né? Então, assim, o Conselho de Cultura, ele é voluntário, né? Eu não recebo nada por isso, de forma financeira, né? A gente, acho que tem aquele empenho, tem aquela solidariedade, aquela vontade que a gente sente a retribuição, né? Mas a gente não tem auxílio financeiro nenhum. E aí a gente tenta fazer com que a cultura funcione da forma que a gente consegue. Então, a gente vai atrás de projeto, vai atrás do FAC, assim. E aí, assim, uma coisa que eu achei muito boa no Conselho de Cultura foi as redes que eu consegui consolidar, né? Então, eu consegui muitos contatos com muitas pessoas. E aí eu consigo levar muitos artistas e ter muitas outras verbas através do meu nome, assim, no Conselho de Cultura. Então, a gente vê que os contatos e as redes, elas são muito mais importantes às vezes, né? Então, é bom você saber conversar, saber fazer contato. E eu acho que essa parceria com os artistas é que consegue fazer com que o Conselho de Cultura fique mais efetivo, sabe? É por aí. Famoso network, né? Famoso network. Isso aí. Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser porque você trabalhar com recurso, você trabalhar com bastante recurso injetado, com estrutura boa, é algo sensacional. Agora, você trabalhar com recurso precário, estrutura precária, é uma realidade dura e difícil, eu digo por mim mesmo. Eu já tentei levar vários projetos, tanto para as escolas de Santa Maria, como para Santa Maria, e é algo que eu fico assim, porque a gente não tem... Uma coisa que a gente não tem lá é espaços. Uhum. Então, já começa por aí. Você não tem. Se você quer utilizar de um espaço, geralmente você utiliza, por exemplo, a gente utiliza o auditório do Centro de Ensino Especial, a gente utiliza o auditório de outra escola, que as escolas também não têm os seus auditórios. Uhum. E as salas, né, os espaços ali que a gente tem ali à disposição, eles são mínimos. Uhum. Então, já começa pela estrutura. Igual você falou, vocês... O jeito é ocupar as ruas. Isso. As praças, né, os pontos públicos da cidade, que é o que tem à disposição. Mas aí você fica à mercê, por exemplo, de uma chuva, né, você fica mais vulnerável ali a qualquer coisa. Então, assim, já começa a dificuldade pelo espaço. Isso. Né? E aí entra recurso, verba, toda essa questão. E eu fico assim, de fora. Eu tô de fora, né? Um mero telespectador de fora, só apreciando. E fico imaginando quão difícil deve ser. Mas artista tem. Artista, né? Tem. A gente carece muito de equipamento público, né? A gente não tem equipamento público na cidade de Santa Maria. A Santa Maria, na verdade, ela não é uma cidade tão velha, né? É uma cidade nova. Mas a gente é uma cidade dormitória. Ou seja, as pessoas saem da Santa Maria para ir trabalhar, no plano, geralmente, e aí voltam para Santa Maria para dormir. Então, assim, as pessoas passam muito tempo fora de casa. E chegar no final de semana, ela quer se divertir, assim, ter um lazer em casa, pelo menos, ficar descansando. Então, geralmente, as pessoas tomam sua cervejinha, conversam, fazem um churrasco na família no final de semana, ou vão para algum evento que está rolando na cidade. Ou vão por plano também para conseguir acesso à cultura, né? E aí, por exemplo, na Santa Maria... A gente sabe que é carente de equipamento público. Por exemplo, a gente só tem um galpão cultural que, às vezes, não passa uma familiaridade para a comunidade, sabe? Às vezes, a comunidade não se sente à vontade ali no galpão cultural porque parece que é mais engessado. Então, assim, coisas da cultura são mais flexíveis, sabe? São mais... como é que eu vou poder dizer... São de forma mais dinâmica, que a pessoa se sente mais à vontade. Mesmo que a gente tenha que ocupar esses lugares mais recatados. Mas a gente sente uma falta de equipamento público muito ruim. E quando a gente ocupa as ruas, a gente ocupa porque é público,
tudo é público, né? Mas, ainda assim, a gente fica à mercê da chuva, mercê da falta de energia, mercê do sol, mercê de, por exemplo, assalto ou alguma outra coisa que possa acontecer, que pode acontecer em todo lugar, né? Não na Santa Maria, mas em todo lugar. Então, assim, a gente fica muito refém do que pode acontecer. É sempre imprevisível o evento na rua, mas também é muito bom, porque as pessoas se sentem muito mais à vontade para conversar, para gritar, para cantar. Então, eu vejo que a gente tenta fazer a cultura com o que a gente tem, né? Mas não é fácil, porque a gente, para além de não ter espaços públicos, a gente também não tem financiamento, a gente não tem um apoio assim tão grande das administrações no geral. Toda cidade, toda região administrativa, que são as RAs, né? A gente não tem um apoio tão grande assim da administração. Geralmente, a cultura é a última coisa que vem no plano financeiro, no plano orçamentário. Então, assim, a prioridade nunca é a cultura. Mas a prioridade também não está sendo educação, a prioridade também não está sendo saúde, a prioridade também não está sendo garantir trabalho. A oportunidade está sendo ali para outras coisas, para outros meios. A gente sabe que, infelizmente, tem uma politicagem muito grande, tem uma limitação muito grande do que a gente pode ou não acessar, e é uma forma muito velada de como a política se estrutura no Brasil. E a gente tem que saber que os artistas, eles têm que lutar, eles têm que ocupar esses espaços. Por quê? Porque os espaços são negados para a população. Principalmente, a criticidade é negada para a população. Então, se o artista ele não entende que ele tem que ser crítico, ele tem que ter um portfólio, ele tem que ter um SEAC, ele tem que ocupar os espaços, ele tem que falar nesses espaços, ele tem que ser visto pela comunidade, as pessoas não vão saber que esse artista existe, porque geralmente tem políticas de silenciamento das pessoas, sabe? Que é uma política velada, e não só velada, existe uma política muito explícita de silenciamento das pessoas, né? Então, os artistas são muito mais afetados com isso. A gente sabe que o setor cultural, por exemplo, foi um dos campos assim, que mais perdeu. Por quê? Porque não tinha show na pandemia. Como é que você ia fazer? Ia chamar o povo para se aglomerar na pandemia. Então, a gente teve que se reinventar. Então, a educação e a cultura, na verdade, a cultura, ela teve que se reinventar. Foi através de live, foi através de rifa para ganhar recursos, porque o artista precisava se manter, né? Porque ser artista é uma profissão. Então, as pessoas, quando você fala que você é artista, a pessoa fala assim, mas você trabalha com o quê? Mulher, eu sou artista. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que lutar, para além da falta de recursos de equipamento público, a gente tem que lutar também essa valorização do artista, que não é fácil para a gente conseguir verba e conseguir apoio da comunidade também. Então, a comunidade, a gente também faz um trabalho de base para entender a importância da arte e da cultura para a sociedade, porque a cultura move tudo, né? Então, assim, é bem por aí. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque geralmente eu vou falando, né? Só vai. Aqui, igual eu falei, aqui o boteco, ele é uma conversa. Aqui nós estamos conversando, é conversa de boteco mesmo, um atropela o outro, um vai pela frente, e no final a gente chega em algum lugar. Eu espero. A gente está falando muito sobre o slam, sobre a batalha de rima, sobre o cenário cultural. A gente falou muito sobre o hip hop. E o hip hop no DF, ele tem uma importância gigantesca, né? Gigantesca. Principalmente nas áreas periféricas, né? Ceilândia, Santa Maria, Planaltina também. Então, Planaltina. Assim, uma relevância muito grande para esse cenário. Eu queria de conversar com você falou muito dessa importância, da importância do hip hop na periferia, na sua vida também, que a gente deve ter uma relevância muito grande. Como é que foi esse caminho adentrando ao hip hop? Olha, para mim foi muito importante, assim. Me salvou. O hip hop, ele salva vidas. E o hip hop me salvou, né? É importante deixar isso bem claro, né? Até para quem fala que cultura não tem relevância, cultura salva, o hip hop salva, a arte em si só. A arte em si salva. Ela tem um poder. Porque, assim, quando eu comecei como artista, eu me via tentando me descobrir, sabe? Então, eu comecei a escrever para me expressar as dores que eu tinha, para me expressar a indignação que eu tinha com o mundo, a indignação de sempre ser tão esforçada e não conseguir ter tanto acesso,
não consegui permanecer nos espaços, né? Eu tenho altas habilidades, assim, pulei de série, eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, assim, me formei com 20 anos na minha primeira graduação. Antes disso, eu já tinha um técnico em nutrição. Então, assim, mesmo eu tendo tudo isso, eu não conseguia ocupar lugares diferentes. Então, a arte, ela veio para me salvar muito. Então, eu comecei a escrever muito a arte. Foi aí que eu conheci a literatura marginal e comecei a fazer protesto através da arte, né? Então, assim, muitas pessoas tiveram a vida salva pela cultura, porque para além de se manter, de sobreviver, de ser pago pelo trabalho do artista, você ainda expõe muita coisa. Então, assim, a gente consegue se resolver internamente de muitas formas, mesmo que a gente vive um caos, a gente vive em caos, assim, os artistas, eu acho que qualquer pessoa hoje em dia. Mas a arte, ela salva a gente nesse sentido da gente conseguir organizar as nossas emoções, principalmente. E conseguir fazer com que as pessoas tenham leveza também, porque a arte não salva só o artista. A arte salva quem escuta a arte, quem respira a arte, né? Então, eu acho que é por aí. É até aquela questão do olhar para a cultura, né? Porque tem gente que olha a cultura como uma simples forma de entretenimento. Isso. Mas a cultura, ela vai além do entretenimento, né? Ela transforma, ela salva. Por exemplo, essa questão de projetos que a gente tanto fala aqui, é uma coisa que você muda a realidade de uma pessoa, você muda a realidade de uma família e de uma região. Isso. Né? E a cultura hoje, na educação, por exemplo, ela é um tema transversal, né? Então, a cultura, ela tem que passar por todas as disciplinas. Então, hoje é obrigatório ter artes, é obrigatório ter educação física, que antes não era obrigatório, né? Então, hoje é obrigatório ter dança, ter música, ter, acho que é dança, música e... me deu um branco agora. Mas são coisas que antes a matéria de artes não era obrigatória, era facultativa. E hoje é uma matéria obrigatória, é um componente curricular obrigatório. Por quê? Porque a gente entende que para um ser humano se desenvolver integralmente, ele precisa da arte também. Ele precisa ter essa dinamicidade nas relações, ele precisa saber dançar, ele precisa saber ter coordenação motora. Porque você já viu alguém que não sabe dançar? A coordenação motora é totalmente limitada. Olha eu aqui. Prazer. A coordenação motora, ela fica mais limitada. Então, quando você começa a trabalhar isso desde criança, desde os 4 anos, é muito importante. Por isso que hoje na educação é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, na educação infantil, por exemplo, a gente trabalha a musicidade, né? A gente trabalha a ludicidade. Então, existem várias musiquinhas que ensinam você a dar bom dia, boa tarde, boa noite, que te ensinam a ter ritmo, né? Então, assim, tudo vem salvando através desse adentramento, assim, da gente. É mesmo que a pessoa, ela não vai seguir, né, o âmbito de ser artista, ela não vai ser um artista, não quer seguir uma carreira, não quer ser um famoso ator, um famoso cantor, mas esses pontos, né, eles são muito importantes para o que ele vai querer ser da vida dele, porque dali, através da arte, ele se conhece, através da arte ele abre a perspectiva de mundo, do que ele tinha por mundo, né? Ele cresce. Então, assim, a importância de você ter isso na vida de uma criança desde pequeno. Porque é um desenvolvimento subjetivo, né? É uma coisa mais qualitativa, você não é palpável, assim, igual um texto. É também um texto, é palpável, mas eu digo que a arte, ela não é palpável. Ela vai além, né? Ela vai além. Então, assim, para além, por exemplo, o hip hop, ele não é palpável. Eu não consigo pegar o hip hop e colocar numa caixinha, né? Então, por exemplo, esse ano, o hip hop ele faz 50 anos no mundo e aqui no Brasil 40, e a gente conseguiu utilizar o hip hop como patrimônio cultural e material. Então, ele foi patenteado pelo IRFAM, né? Que patenteou o hip hop como um patrimônio imaterial do DF. E a gente consegue, na verdade, nosso objetivo é conseguir política pública permanente. Porque ele salva de forma subjetiva. Todo mundo sabe que o hip hop salva, todo mundo sabe que a arte salva, mas salva como? Eu consigo garantir a vida de um artista só com ele cantando? Não, a gente precisa sobreviver nesse mundo capitalista e a gente precisa de dinheiro para fazer a nossa arte durar e acontecer também. Então, assim, quando a gente consegue política pública permanente, essa questão, essa característica qualitativa e subjetiva, ela começa a ser palpável.
Então, os sonhos começam a se transformar de forma palpável. Eu consigo ter verba para me comprar um gás, eu consigo ter verba para mim me manter, para mim investir num estúdio, sabe? Então, assim, tudo está muito interligado. Eu acho que a cultura, ela está em todos os lugares e está em todo mundo. A gente só precisa achar ela dentro da gente, assim. Então, ache a sua cultura dentro de você. Bacana. Pode falar. É por aí. É porque também, além de tudo, você tem gastos, né? Se você... O investimento, ele é muito alto. É muito alto. Você vai no estúdio, vai gravar uma canção, um videoclipe, um livro... E da onde sai esse recurso, né? Da onde pode vir esse recurso, por exemplo, de uma pessoa que está começando agora, de um pequeno artista, assim como um pequeno empreendedor, né? Ele também é um pequeno artista, ele tem o potencial de gerar emprego, de gerar riqueza. Claro que não no seu começo, mas ele tem, por exemplo, um show, ele demanda equipe, ele demanda produção cultural. Então, são pessoas por trás. É uma economia girando por trás, né? A gente gira muito a economia. A arte gira muito a economia. Já viu o tanto de show que tem? Em todo final de semana tem um show. Todo final de semana tem uma festa em alguma boate. Por quê? As pessoas precisam se divertir. E a diversão também é paga, né? Então, se a casa de show é paga, por que não os artistas serem pagos também? Essa visão de você, enquanto artista, enquanto produtora cultural, é muito, muito importante, né? É muito interessante a gente escutar uma fala, assim, vinda de uma pessoa que tá no meio, né? Porque é diferente você ouvir uma pessoa falando que tá de fora, uma pessoa que está dentro, tá no meio, vivencia, vê como que é todo esse movimento, né? Até porque, por exemplo, a gente falou muito de estrutura hoje aqui, né? Precária. A gente tem no centro de Brasília, e isso é importante, centenas maravilhosos teatros, espaços. Eu fui no teatro... Setores inteiros, né? Eu fui no Teatro dos Bancários há pouco tempo, reformado. Que, inclusive, foi um projeto muito bacana de produtores, pequenos produtores. Eu não me recordo o nome do projeto agora, porque eu sou muito ruim de guardar nome, sou bem dislexo. Mas foi um projeto da cultura negra aqui no DF. Foi a mostra cultural que teve, sim, né? Sim, só não vou me lembrar o nome. E vários artistas pequenos, né? Do cenário, justamente do cenário hip hop aqui de Brasília. Tinha o Baile do Café, né? Só que ele é de São Paulo, né? Se eu não me engano. E tinha outros artistas aqui do cenário brasileiro. Eram jovens. E eu achei muito interessante aquela estrutura, porque o Teatro dos Bancários agora está lindo, né? Ele reformado, aquela coisa maravilhosa. E aquelas pessoas ocupando aquele espaço, que ali também é de direito, né? Então, ocupando um espaço daquele, pessoas de periferia. Só que a gente precisa levar esses espaços também, assim como levar as pessoas de periferia para esses espaços aqui do centro, mas também levar os espaços do centro para as regiões de periferia, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar como que Brasília foi construída, o Distrito Federal foi construído, tem algumas problemáticas, porque o Brasília ele foi construído para poucas pessoas, 500 mil pessoas, né? Então, assim, quando os candangos vieram construir Brasília, eles tiveram que ser colocados em algum lugar. Tanto que Taguatinga foi inaugurada antes de Brasília. Né? Taguatinga foi inaugurada antes de Brasília, porque as pessoas precisavam estar em algum lugar. E aí, quando a gente pensa em cultura, antes, assim, no início, quando eu comecei na arte, eu ainda lembro desse movimento da gente sempre vir para o centro para fazer cultura. A gente sempre vinha para cá para acessar a cultura. Por quê? Porque a gente não tinha equipamento público nenhum nas periferias para fazer a cultura acontecer. E hoje a gente está com um movimento reverso. A gente está levando a cultura para as periferias, a gente está fazendo centros na periferia, a gente está fazendo com que as coisas se melhorem na periferia. Então, por exemplo, a gente tem um movimento, assim, tem lugares que são muito marcantes. Aqui, por exemplo, é a família Hip Hop na Santa Maria, tem um moinho que é o Moinho de Vento, tem o Mercado Sul em Taguatinga, tem o Jovem de Expressão na Ceilândia, tem o Poesia nas Quebradas lá em Planaltina, tem em Braslândia, tem assim, então... Sobradinho também a cultura está muito forte. Todos os lugares a gente tem pessoas que representam a cultura.
E tem espaços mantidos de forma voluntária pelas pessoas, porque a gente falta equipamento público. Mas quando a gente começa a fazer com que, principalmente, a mobilidade urbana seja mais favorável para as pessoas, a gente consegue levar a cultura para qualquer lugar. Porque imagina, eu trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, chega no domingo eu quero me divertir, não tem ônibus. Nem para mim ir para Samambaia, nem para mim ir para Águas Claras, nem para mim vir para o Plano Piloto. Então, assim, em qualquer lugar que eu estiver, eu não tenho como vir. Como chegar no lugar. Por quê? Porque a gente não tem acessibilidade, a gente não tem mobilidade urbana. Então, se você parar para pensar, é como se fossem vários tentáculos de um povo. E tudo está interligado. Então, se a gente não conseguir colocar a cultura de forma acessível, não só principalmente nos centros, mas nas periferias, as pessoas nunca vão saber a riqueza que a sua cidade tem. Porque não tem nada na cidade, como é que eu vou saber que alguma coisa tem aqui? Então, quando as pessoas, principalmente os artistas, começam a fazer cultura na cidade, começam a levar a cultura para a cidade, as pessoas da cidade começam a ocupar os espaços da própria cidade. Então, fica muito mais diverso. Não que a gente vai ocupar só o Plano, não que a gente vai ocupar só a Santa Maria, a gente vai ocupar os dois lugares, porque os dois lugares são nossos e é tudo público e a gente vai dominar tudo, assim. Ocupe seu lugar. Importante. É muito importante ocupar, né? O importante eu gosto muito dessa palavra. E a questão de ocupar e da questão do pertencer, né? De você saber qual é o teu lugar. Porque além de ocupar, você tem que saber, né? Que aquele espaço ali é sério. É o que eu falo bastante para os meninos da escola pública na questão da UNB. Eu falo, você tem que ocupar o UNB, porque você tem que se sentir pertencente daquele espaço ali que também é teu. É uma universidade pública, né? Que você pertence àquele lugar, então você tem que ocupá-lo. Mas para ocupar, você tem que querer ocupar também, né? Você tem que... Mas para querer ocupar, a gente tem que ser estimulado a ocupar. Por quê? Porque quando a gente... Se você for parar para pensar, as pessoas de periferia, elas não são estimuladas a ocupar esses espaços. Você pensa que você vai chegar no terceiro ano, você vai fazer o quê? Você vai ser um universitário ou você vai trabalhar com subemprego? Você vai trabalhar no mercado, você vai ver que... É lógico que existem potencialidades, mas o sonho da gente é sempre ser bem remunerado, é sempre... ter um emprego que te ofereça um certo conforto, uma certa estabilidade, né? Então, as pessoas também têm que ser estimuladas a participar desse lugar. E esse estímulo, né, essa estimulação, ela vem principalmente através da educação, mas principalmente através também das pessoas que mantêm a cultura nesses lugares, né? Porque, querendo ou não, a cultura, ela é crítica. Por exemplo, a UNB, ela sempre foi ocupada por muitas pessoas de elite, né? Porque tinham conhecimento acessível, tinham pessoas que poderiam fazer com que essas pessoas estivessem nos lugares, passassem nas primeiras colocações. E aí, hoje, acho que, se eu não me engano, tem uns 5 anos que existe esse movimento, que é a Batalha da Escada. Já ouviu falar? Já. Batalha da Escada acontece toda quarta-feira na UNB. Como é que é? O Teatro Arena? UNB, 6 horas, quarta-feira, 1000 grau, Batalha da Escada, degrau, undergrau. E aí, esse é o grito da Batalha da Escada, mas é uma batalha de conhecimento. Então, leva a criticidade, assim, ó, as batalhas da escada são muito potentes. Elas te libertam, assim, de um enclausuramento, principalmente científico, porque as pessoas... que estão na academia, acabam ficando muito fechadas somente à academia. Então, é a forma de você se diversificar e, para além disso, ter mais dinâmica, sabe? E conseguir saber que o conhecimento empírico, que é aquilo que a gente estava falando sobre o letramento social, ele também acontece, né? Então, cara, a batalha é muito boa na escada. Se você tiver a oportunidade de conhecer, vá toda quarta-feira, às 18 horas, na Batalha da Escada. Fica no Teatro Arena lá. E, assim, uma batalha potentíssima. A gente já teve muitas pessoas importantes nessa batalha e ela segue aí fazendo movimentos, ou seja, levando o hip hop para dentro das universidades, que todo mundo achou que não era possível, mas é um projeto, né, que leva a arte, leva para dentro da academia. E as pessoas debatem coisas sérias dentro da academia. E a arte, ela é uma coisa muito séria a ser debatida. E, principalmente, ela é levada com leveza. Não é porque é o hip hop, não é porque tem ritmo e tem poesia que não é sério.
A nossa arte é séria, nosso trabalho é sério e principalmente os debates que a gente leva são muito sérios. Então, assim, todo espaço cabe o hip hop, desde a academia à periferia, assim, de lugares que a gente sabe que não tem tanto acesso à educação, à saúde e outros equipamentos, mas a arte, ela está em todo lugar. Muito bacana, o papo tá rendendo, tá e eu muito falo bom. Bastante Não, também. É perfeito. Vamos dar só uma pausinha, só para chegou aquele momento maravilhoso, que é o momento de nós só falarmos aqui dos nossos queridos patrocinadores, mas primeiro eu queria saber se você tem um verso, um poema, alguma coisa para falar depois. Já nós estamos caminhando para o final já, mas depois, se tivesse, já prepara aí que logo após os patrocinadores a gente Tenho vai sim, falar, tenho sim. tá bom? Nós vamos começar então aqui para o nosso querido Octo7 Contadores Associados. É isso mesmo. Se você está precisando aí de uma ajuda na área da contabilidade, de um contador, tá com a sua vida toda bagunçada, é a Octo7 que você vai procurar para te dar esse auxílio, tá? Dê uma procura aí no Instagram, procure os nossos amigos e vamos ajeitar, né, meu povo, essa vida aí bagunçada aí que nós estamos precisando. O nosso próximo patrocinador da noite, bora lá? Ô, meu querido, é o nosso querido hamburgueria O Aviador. O Aviador eu não preciso nem falar muita coisa, porque se você gosta de comer e se você gosta de um hambúrguer com qualidade, o lugar que você vai procurar é O Aviador. O Aviador, ele fica localizado ali no Santos Dumont, ali na entrada do Santos Dumont, ali em Santa Maria. E eu vou te falar uma coisa, eu recomendo, eu frequento e eu gosto muito lá do espaço, da Michele, do pessoal ali do Aviador. Tem música ao vivo, alguns dias da semana, então ali tem aquela cerveja, aquele chopp geladinho, aquela maravilha ali naquele lugar, tá? O Aviador ali na entrada do Santos Dumont. E o nosso próximo, que já chegou. Ótima dica pra mim, porque eu sou taurina, né? Então eu levo o nome dos taurinos assim muito a sério. Não, pronto. E já pra completar, pra completar aí pros taurinos, Botequeiro Raiz, aqui do Boteco do Prof, tem 10% de desconto lá no Aviador. Já tô feliz. Então, olha aí, ó, só chegar lá e dizer que veio pelo Boteco do Prof e você já garante ali os seus 10% de desconto, tá? O nosso próximo é esse espaço maravilhoso aqui ao qual nós estamos, é a Cult TV. Tá bem recepcionada? Muito bem. Tá tudo bem? Tudo Não tá ótimo. nem sentindo os 50 graus que tá ali fora, porque tem um ar-condicionado maravilhoso aqui. E essa estrutura toda aqui é da Cult TV. Tá? Cult TV fica localizada aqui em Águas Claras. Você que tem o seu projeto para desenvolver o seu projeto audiovisual, o seu projeto de podcast, você vai procurar, não outro, você vai procurar lá Cult TV Studio lá no Instagram e vai entrar em contato com os nossos amigos para fazer ali o seu projeto e você vai ser muito bem recebido, tá bom? O nosso próximo patrocinador é o nosso querido Perseus Barbearia. O Perseus fica localizado ali na Santa Maria Norte, ali na frente da delegacia da Polícia Civil de Santa Maria, ao lado do Santa Maria Shopping. Então, se você quer ficar bonito, com garbo e elegância, o único lugar que você vai conseguir isso aí é lá no Perseus Barbearia. Lembrando que o Perseus, você consegue fazer o seu plano mensal. Então chega lá, fala, projeta ali com o Perseus, ali com ali o pessoal, a galera ali, o teu plano mensal e você vai ser muito bem atendido. Tem ali sinuca, tem fliperama, tem cerveja gelada e tem um excelente atendimento. Você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá? E o nosso próximo, nós vamos falar aqui da Clube Mais. É a famosa academia para quem não gosta de academia. Então, é a minha academia e a sua também, eu acredito, que tá aí do outro lado. Tá precisando? Procura a Clube Mais, fica localizada ali no Gama. Procura ali o nosso querido Pedro, ali o pessoal da Clube Mais. Você não vai se arrepender do atendimento ali maravilhoso da Clube Mais, tá? Chega lá e vamos exercitar isso aí, meu povo. Vamos pra frente. O nosso próximo patrocinador, nosso próximo apoiador aqui desse lindo podcast é a nossa querida
Esquina Brasil. A Esquina Brasil fica localizada ali tanto no Santa Maria Shopping, na praça de alimentação, como também no Gama Shopping, também na praça de alimentação. Então você tem lá é pra botequeiro, tá? Aquele chopp gelado, trincando, aquele petisco, aquela comidinha maravilhosa que você encontra lá na Esquina Brasil. Relembrando a todos vocês que vocês já sabem, Botequeiro Raiz, aqui do Boteco do Prof, tem 10% de desconto. Eu fui lá semana passada. Olha aí. Olha, é bom ou não é? É bom. É maravilhoso, né? O atendimento é ótimo, a comida é ótima, o chopp também é muito bom, eu tomei 2. Olha aí, perfeito. Da próxima vez, já sabe. Botequeiro tem 10% de desconto, tá bom? Então aí, gente, é só apoiador de qualidade aqui nesse boteco, tá bom? E estamos já quase chegando aí na reta final, mas antes eu já queria agradecer, tá, Negalu, por ter aceitado esse convite, esse papo maravilhoso para a gente estar aqui conversando, né, debatendo, conversando sobre esse assunto tão importante que é o cenário cultural do nosso país, do DF e de Santa Maria, né? Vamos dar visibilidade a cada vez mais aos nossos artistas também, né? Porque eles também precisam ser valorizados, né? Os nossos artistas. E Santa Maria tem um cenário cultural muito vasto, desde hip hop, samba, forró, todas as áreas, teatro. Santa Maria, eu espero ainda que se torne um polo muito reconhecido da cultura, mais ainda aqui no DF, tá bom? Obrigada pelo convite, eu já quero agradecer de antemão e agradecer também a voz que a gente consegue levantar, assim, de todo mundo através da cultura, né? Então, assim, a gente, para além de você estar me escutando aqui, outras pessoas estarem me escutando, eu espero que a gente consiga despertar nas outras pessoas essa vontade de fazer arte, que é muito importante. Muito importante mesmo. É isso aí. Muito obrigado. E para finalizar, você tem um verso aí, poema, algo. Nos ilumine. São polêmicos. Nos ilumine aí. O nome dessa poesia se chama Tentativa de Embranquecimento. Foi quando eu fui participar de um cenário, assim, eu fui fazer várias fotos. E aí era para um livro também, e aí na maquiagem eu me senti embranquecida. E aí aquilo ficou aqui porque eu não podia tirar a maquiagem, né, no momento. Então, assim, foi um grito da minha opressão, que na verdade foi velada, né, ninguém sabia. Mas vou parar sem muitas delongas. Posso começar? À vontade. Vou contar para você o dia em que eu sofri uma tentativa de embranquecimento. Maquiaram meu rosto e foram escondendo, até que só restaram resquícios dos meus traços. Contornaram minhas bochechas, deixando um aspecto de rosto claro. Clarearam até minha expressão. E eu, embranquecida pela situação, paralisei e me tornei marionete. Afinaram meu nariz, eu senti. Mas no momento eu não reagi à colonização, foto, flash, livro, só me olhei no espelho quando eu já tinha ido pelo ralo. Aí eu me questionei sobre o meu posicionamento, me olhei de frente, de costas, de lado, retornei aos meus olhos e segurando a minha mão, aceitei o que já tinha passado. E não é como se eu tivesse me conformado, só foi confirmado que eu nem sempre serei forte, militante e que eu estava cansada demais para relutar, problematizar. Aí eu me lembro que a luta não deve parar, então eu digo não ao racismo, digo não ao embranquecimento do meu povo, genocídio das minhas raízes, enquadramento do meu corpo tinha ficado oco, mas agora está preenchido. Esse espaço foi tomado por legitimação, tenho que me renovar não a cada estação, mas sim a cada momento, a cada conotação de opressão. Eu devo resistir, me fazer ouvir. Essa tentativa de embranquecimento não tem espaço, não tem argumento que valha nosso legado de traços marcados, humor exagerado e leve. Então, leve seu eurocentrismo daqui, ambiguidade só dentro de ti, porque eu me fortaleço com as minhas irmãs filhas de Ansan. A potência nasce aqui, cada ferida curada enaltece a evolução do nosso ori. Então vem, se a quilomba aqui cuida de si, cuido de mim, nos cuidemos. Em Brasília ou em São Bento, tome bem
justiça, fogo nos racistas e viva a Revolução Preta e Feminista. Obrigada. Isso aí, parabéns, maravilhoso. Obrigada. E nós vamos ficar por aqui com esse poema maravilhoso da Negalu. Muito obrigado. Obrigada. E eu agradeço você também, botequeiro, que está aqui até o final desse programa, aqui conosco nessa terça-feira maravilhosa. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.